Está no ar o Segunda Potência com o Judeu Ateu, o Luke e o Estranho. Vamos lá. Vamos lá pro Segunda Potência de número 22. Não tem nada especial. Triste, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem também. Que bom. Segunda Potência, pra quem já esqueceu, porque faz tempo que a gente gravou o último, é o quadro spin-off aqui do Ao Quadrado, do Mangá ao Quadrado, né? A gente tem várias mídias que a gente consome, nós sempre falamos que somos consumidores de arte multimediáticos, e uma dessas mídias e formas de arte que a gente consome é o videogame, e o Segunda Potência será pra isso, pra todas as mídias, inclusive o videogame, correto? Correto. Isso. Como de tradição do Segunda Potência, a gente vai falar de um pedaço de arte que absolutamente ninguém pediu, ninguém estava esperando, não teve ninguém nem comentou desse jogo com a gente. O famoso, o maravilhoso What Remains of Edith Finch, correto? Exato. Edith Finch, jogo de 2017, produzido por... estúdio Giant Sparrow, que fez o excelente também Unfinished Swan, só que esse outro jogo anterior deles é exclusivo para consoles da Sony, então fazer o quê? Foi muito bem aclamado criticamente, ganhou um Game Awards 2017. Melhor narrativa, não foi? Melhor narrativa, exatamente. Surpreendentemente, apesar dele ser bem aclamado criticamente, a maioria das análises e reviews que eu vi dele não abregiam todo o escopo do jogo. Algumas falavam sobre algumas mecânicas aqui e ali, alguns momentos específicos, mas não se falava sobre grandes temáticas do jogo, por isso que eu achei interessante a gente vir fazer esse podcast. Exato. Eu acho que vale a pena também falar um pouco, meio que apresentando, porque eu ainda acho que pouca gente jogou, que pouca gente conhece. Sem dúvida. Quem tiver aqui, muito possivelmente, acho que estatisticamente a probabilidade de você não ter jogado é maior do que ele ter jogado, eu acho. Concordo. Sobre o que é então What Remains of Edith Finch, Estranho? Ele é um daqueles jogos que é carinhosamente apelidado hoje em dia de Walk Simulator. Carinhosamente, né? Mais ou menos, né? Foi um termo que a comunidade se apropriou positivamente, eu diria. Sim. Mas é só um histórico de vários termos que eram pejorativos. Acho bonito o que aconteceu. Eu gosto que é um gênero que não levou o nome de um jogo. Porque hoje em dia só conseguem dar nome de gênero a partir de um jogo, sabe? Tipo, roguelike, Souls-like... Todos gêneros de videogame têm nomes horríveis. Acho que não existe um jogo que não tem um equivalente de outra mídia, um gênero que veio de videogames que tem um nome decente. É incrível. Ainda bem que o Walking Simulator não foi apelidado de Gone Home-like, né? Não ia ser Gone Home, ia ser Dear Esther-like. Enfim... O Walk Simulator, a gente citou esses nomes aí, de repente as pessoas não conhecem, mas é basicamente um jogo que você anda e interage com coisas, não tem ação especificamente, né? Não tem tiro, não tem life, não tem mana, nada. Normalmente é um jogo... Não tem um estado de vitória, por assim dizer, né? Por assim dizer... Você explora o ambiente. Muito provavelmente também não tem um estado de derrota. Ele é mais normalmente é um tipo de jogo voltado pra narrativa. A gente já fez um podcast de um jogo desse tipo, que foi o Gone Home, né, citado aí pelo Judeu, que é que é bem interessante do gênero. Existem diversos outros, Dear Esther que a gente citou, o mais recente Tacoma do mesmo estúdio que fez o Gone Home. Chegou a existir um podcast de Beginner's Guide? Sim, fizemos um Beginner's Guide, sem dúvida alguma é um Walking Simulator, né? E, enfim, Edith Finch é mais um desse gênero, e basicamente a gente vai encarnar numa jornada da Edith Finch, que é da família Finch. A história se passa na casa da família dos Finch, basicamente são várias gerações que morreram, e para cada pessoa que morria nessa casa, eles lacravam o quarto dessa pessoa do jeito que estava no momento que a pessoa morreu. E aí nós acompanhamos então a Edith Finch voltando para essa casa depois do falecimento da mãe dela, para ela entender a história
da família, porque ela, desde criança, ela nunca pôde conhecer a história da família. A mãe dela sempre evitou que ela soubesse das coisas, tinha só os quartos, e ela conseguia olhar pela fechadura. Estavam lacrados. Conseguia olhar pela fechadura os quartos, mas eles estavam lacrados, ela não podia entrar. E aí, obviamente, nesse jogo, a gente pode entrar nos quartos. E aí, basicamente é isso. É a gente andando pela casa, pelos caminhos que se tornam disponíveis ao longo da exploração, pra você olhar e ver a história de cada um dos membros da família. E aí, cada história acaba levando a gente pra um minigame, por assim dizer, né? Não chega a ser um jogo, nem sempre é alguma coisa interativa diretamente, mas ainda assim você entra numa engine nova, por assim dizer. Você entra numa jogabilidade diferente ali quando você tá vendo a história de cada personagem. Acho que esse é o grande diferencial do jogo em comparação aos outros Walk Simulators. Muitos têm esse negócio de, sei lá, você encontrar notas, cartas, gravações, e essas gravações ou essas coisas que te contam a história são outros métodos de gameplay, sabe? Você é transportado para um universo diferente. Sim. E que faz sentido com a história dessa pessoa de alguma forma, né? Normalmente a mídia, por assim dizer, que é usada para narrar a história, normalmente tem a ver com a personalidade daquele personagem, daquela parente que faleceu, e aí que torna tudo mais interessante, inclusive. Ótimo que você citou aí, Luke. Vamos começar falando mesmo de mecanicamente aí de Edith Finch. Mais tarde acho que a gente vai poder entrar com spoilers, essa parte inicial não vai ter muito, mas definitivamente eu achei também que esse foi o grande diferencial de Edith Finch, principalmente comparado com outros jogos do tipo. Eu vou tentar não falar muito Walking Simulator, porque no fundo eu não acho que é não é um termo bom, a gente não devia usar ele, mas tudo bem. Por quê? Você acha pejorativo, é isso? Não descreve nada. Mano, nenhum gênero de... é um RPG. Tá aí junto. Bom, não vamos entrar nisso, Diferentemente de outros jogos do gênero, Edith Finch, ele tem esse aspecto mecânico. Eu acho que muitos dos jogos nesse estilo, eles têm a ver com explorar o ambiente, né? Você descobrir a história explorando o ambiente, que nem você falou, encontrando cartas, ou sei lá, até observando móveis, esse tipo de coisa. Edith Finch, pro bem ou pro mal, eu acredito que pro bem, ele meio que pega na sua mão e tipo, é isso aqui, ó, tá bom? Tá. Sim. Você entra no lugar, você pode até começar a explorar as coisas, dar uma olhada nos quadros, mas assim que você olha pra uma coisa que tem relevância, ela começa a narrar, é isso que significa isso aqui, tá ok? Beleza? Eu diria que sim, é um jogo que acaba te pegando na mão em vários momentos. Ele tem uma narrativa que nasce dos detalhes também, eu acho. Sim. Eu acho que existe algo que dá pra você extrair. Mas se você quiser ir direto pras histórias, meio que as histórias falam por si só. Mas eu acho que a experiência completa é você explorar de fato, sabe? Você entrar num quarto de uma pessoa e olhar cada detalhe pra entender quem foi aquela pessoa, o que ela fazia, o que ela gostava, o que tinha na vida dela. Porque às vezes é um detalhe besta, assim, sabe? Sei lá, você entra no quarto do irmão e lá tem um videogame, sabe? Mas a história dele não tem nada a ver com videogame. Bom, tem um pouco. Sim, tem a ver com videogame. Mas sim. Mas aí você vê, por exemplo, sei lá, tem coisa que é meio mística, então ele era um cara que alguma coisa se envolveu com uma parte meio mística, de psicodelia, sei lá. Você percebe uma bandeira de folha de maconha gigante assim que você entra lá, o cara era muito drogado, feliz ali, sabe? Então existe isso de surgir uma narrativa a partir dos detalhes, mas o Edith Finch, ele meio que trapaceia os outros jogos parecidos do gênero, que ele realmente fala assim, não, agora a gente vai te falar uma coisa importante, ó. Para aqui rapidinho, vamos ver esse momento aqui. Não que eu ache que isso seja ruim no final das contas, porque não. Assim, eu acho que ele pega na mão mais mecanicamente, assim. Você olhar para um negócio e ela narrar, essa é a importância disso aqui, sabe? Você olha pro papel do irmão dela que sumiu e aí ela fala, meu irmão sumiu, sabe? Isso não precisa nem ler, mas ele sumiu. Mas é meio que importante, no final das contas, porque narrativamente ele é tão interconectado tudo, né, sabe, todas as histórias no final das contas estão tão interconectadas uma na outra que você meio que precisa um pouco dessa ajuda, sabe, se fosse depender só de você ler cartinhas ali, você, nunca ia conseguir amarrar essa história sozinho. E tem o lado interativo da coisa, que você ir direto nas histórias, você acaba interagindo mais com o mundo mesmo, você tá um pouco mais engaged no negócio. E não é nem só nas interações, tipo, grandes, nas histórias separadas, que você tem toda a mecânica diferente e tudo mais, mas até quando você interage com a casa, o jogo tem muito desse lado palpável, sabe? Você fica mexendo nas portas, interagindo, tipo, com o mouse, cada coisinha você mexe de fato nelas. Sim. Isso é muito bom, porta,
precisa, sei lá, você tem que girar uma chave, você tem que ativamente com o mouse ou com o controle, como foi o meu caso, girar direcional ali pra ele fazer o movimento, pra, sei lá, puxar abrir um livro, você tem que mexer também, sabe? Ele te ajuda. Você segura e puxa pra esquerda, assim. Sim. O jogo começa assim, né? Tipo, você olha pro caderno, pro diário na sua mão no começo do jogo, e aí você só fica parado olhando se você não fizer nada. Agora, se você com o mouse for lá e girar, ele gira pra primeira página. Não, eu concordo, principalmente pra abrir fechaduras, esse tipo de coisa. Eu achei que foi um detalhe tão bom pra intensificar a imersão dentro daquela casa, que você vê ela girando e abrindo, e você mesmo sabe, ele tá girando, abrindo, empurrando e não fazendo o quê. Então, tipo, pequenos movimentos bem precisos ali que você acompanha a personagem, é bem imersivo no final das contas. Acho que é importante isso justamente porque é um lugar estranho, sabe? É parte do ponto, mas é uma mansão meio surreal em vários aspectos. Sim. Então você ter esse nível de interação deixa você mais crente na existência daquele lugar. Sim. Um lugar mais real. É até interessante citar pra quem não conhece o jogo, é que basicamente existia um número X de quartos na casa, e quando morreu mais gente do que quartos, eles começaram a construir meio que uns apêndices assim na casa, né? Então ela é toda meio estranha. Eu não sei como ela para em pé. A casa foi sendo só, construíram mais quartos em cima, foram aumentando a casa de uma arquitetura meio que não faz sentido. Parece quase tipo o castelo do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Aqueles monte de casa, uma em cima, torres uma em cima da outra, sabe? Meio maluco ali. A prefeitura nem ia deixar aquilo. Não, nenhuma prefeitura ia deixar construir aquilo. Mas no final das contas é bem imersivo mecanicamente, tanto nesse aspecto meio minucioso de você entrar na casa e tal, tanto, né, de novo comparado com outros jogos do gênero, no quesito de você entrar nas histórias que você tá conhecendo, né? Toda vez que você entra no quarto ali, né, e você acha, às vezes é um diário, às vezes é uma carta, mas é sempre alguma coisa escrita que revela o que aconteceu com aquela pessoa daquele quarto, né? Nem você sempre abre a carta escrita. e você... Nem sempre escrita, inclusive, é bem complexo. Inclusive é super fascinante quantas iterações eles conseguiram fazer disso, né? Sim, e não cansou. Não cansou. Nunca cansou. Mas vê aquele negócio, alguma coisa escrita, um panfleto, seja lá o que for, e aí você entra dentro do mundo daquela pessoa pra entender o que aconteceu, né? E aí não fica só... Não que eu ache negativo ficar só na carta, mas não fica só na carta de você tentar decifrar como é que aquela pessoa é, você meio que incorpora ela por um momento. Incorpora e incorpora meio metaforicamente, por assim dizer, porque eu acho que praticamente nenhuma história ela é narrada de uma forma... Bom, tem algumas, mas nem todas elas são narradas de uma forma pessoal. Nem pela primeira linear. pessoa, a maioria. Algumas nem de primeira pessoa, não é linear necessariamente. É interessante. Cada personagem tem a sua própria forma de narração, e às vezes é de fato primeira pessoa, às vezes é umas interações meio loucas. É diferente. Acho que só isso já dá pra dizer. Sim. Cara, isso é uma excelente coisa a se dizer no final das contas. É diferente, porque esse talvez é um dos maiores pontos positivos de What Remains of Edith Finch, é o quão diferente ele é, não só como um jogo, mas é claro, quão variado ele é, né? Quão realmente ele não para de te surpreender e trazer coisas novas, mecânicas novas, histórias diferentes, e cada quarto que você entra ali, você realmente não tem a mínima ideia do que vai acontecer, né? E você não cansa, né? Eu acho que essa que é a parte que acaba tornando mais interessante, porque uma possível reclamação de walking simulators, que o Judão não quer usar esse termo, mas a gente vai permanecer usando um pouquinho, desse tipo de gênero de jogo, é que ou ele é muito curto, ou se ele é muito longo, ele pode ficar cansativo em algum ponto, né? Alguns jogos, principalmente porque como eles querem valorizar a imersão, como eles querem valorizar a exploração minuciosa, a maioria, acho que praticamente todos esses jogos, nenhum você consegue correr, né? Você literalmente anda. Sim. E aqui no Edith Finch é a mesma coisa. Inclusive, quando eu fui rejogar pra preparar o podcast, como eu já sabia tudo que eu precisava fazer, eu só queria ir rápido pros lugares, não dá pra você ir rápido pros lugares, sabe? Não. Você tem que ir devagar. Só que eu procurei um botão de correr na rejogada também. Eu também. Fiquei um pouco triste. Eu também. Eu também procurei um botão de correr. Mas, pelo menos ele acaba sendo interessante porque, no caso de Edith Finch especificamente, você não precisa andar tanto, né, entre um ponto e outro. Normalmente é uma passagenzinha pequena entre uma sala e outra ali, sabe? Tipo, você abre uma porta, uma portinhola, que aí você agacha um pouquinho, anda 100 metros,
sem nem ser, mas 2 metros tá no outro quarto, sabe? Então... E já tá na próxima história. E aí você já entra numa próxima história. Um atrás do outro. Uma próxima história que é totalmente diferente, você não sabe o que você vai esperar daquilo, você não sabe qual é a mecânica que vai ter ali, você não sabe nem quem é a pessoa a maioria das vezes. Você chega ali e fala assim, quem que é essa pessoa? Principalmente porque no começo você ainda não entende 100% a árvore genealógica ali, né? Você não sabe, sei lá, fala, tem aqui o Sven. O Sven é qual geração acima dela? Eu demorei um pouco pra perceber, não, ele é o bisavô dela, né? Não é o avô. É esse tipo de coisa que aí você fica, e quem que é Calvin? Quem que é, sei lá... Sam, não sei quem que é. Você vai se acostumando com as pessoas devagar. E o jogo ele acaba fazendo uma construção boa de linearidade nesse sentido, né? Você acaba meio que seguindo uma ordem lógica de parentes, por assim dizer. Eu não sei se é quase cronológico, não tanto, no final das contas, né? Mas é pelo menos interessante no aspecto de... Ele é linear, mas ele não... Eu não sinto ele tão linear assim, no final das contas. Sim, sabe? sim. Você sente que você tem algum tipo de urgência ali, sabe? Você sente que você tá fazendo escolhas, mas no final das contas é só tão uma coisa atrás da outra, sem parar. Mano, ele é bem rápido no final das contas, sabe? Sim. Tipo, apesar de você não poder correr. O jogo não deixa você ficar parado. Acho que não dá pra... São poucas pessoas, provavelmente, que começaram a jogar e aí pararam pra... Depois eu termino, sabe? Não, você termina Edit Finch de uma vez só. É possível. Eu não terminei de uma vez só porque tava tarde quando eu comecei a jogar. Eu tinha que dormir pra trabalhar no dia seguinte. Mas eu parei mais ou menos numa metade, assim, sabe? Foi num intervalo ali entre... Foi logo depois da parte do cemitério ali. Tem um cemitério na casa. Uma coisa que eu pensei, e a gente tá justamente comentando sobre isso, sobre meio que a diversidade do jogo e sobre todas as mecânicas que ele vai apresentando. Vocês acham que... Eu pensei nisso, eu não soube o que fazer com esse pensamento. Vocês acham que ele pode ser talvez até jogado demais pra todo canto? E aí ele não tem talvez alguma coisa coesa segurando tudo? O que você acha, Luke? Vai lá. É difícil. Em algum nível ele é um pouco jogado demais. Eu acho que essa é parte da graça, sabe? Ele é super variado. Mas eu acho que você tem um conceito maior do jogo que você consegue unir todas essas histórias. Você tem essa ideia sobre falar sobre morte. Mas o objetivo é meio realmente falar sobre todos os aspectos da vida de uma pessoa, sabe? Sobre morte. Então faz sentido que ele seja um pouco amplo tematicamente, mas ainda dentro de um conceito maior. Ele acaba meio que precisando ser amplo e não focado, justamente porque o assunto dele é morte, né? O que a gente vive nos quartos e nas memórias dos personagens normalmente é momentos próximos da morte, né? Na verdade, é sempre envolvendo a morte daquele personagem, né? Como ele morreu. E acaba que a história de Edith Finch, na verdade, o que a Edith Finch está buscando na casa é isso. Ela entender, ela tinha essa sensação de que a família toda, né, tinha essa sensação que ela era uma família meio que amaldiçoada, uma família meio que perseguida pela morte, tem umas mortes estranhas na família, realmente, muitas mortes estranhas ali no meio. Então, esse é o tema central. Então, morte precisa fazer parte da história. Não tem como você fazer uma morte muito longa, né? Então, faz sentido ser várias pequenas mortes e entender toda a genealogia da relação da família com a morte. Eu acho que faz sentido. É jogado pra vários cantos, mas tudo com o mesmo objetivo, eu acho. Acho que essa é uma boa forma de resumir. Eu concordo também, no final das contas. A grande temática do jogo pra mim, no final das contas, é a morte. Não a morte, é como lidar com a morte. E acho que faz parte da temática do jogo de dizer que, tem infinitas formas de se lidar com a morte. Cada um tem meio que a sua forma de enxergar aquilo e de viver com aquilo, né? Então, ele é todo jogado pra todo canto, realmente, mas faz parte do que ele quer dizer, talvez um pouco isso, assim. Tá sendo um pouco difícil falar sem spoilers, né, porque as histórias são tão fortes no final das contas, né. O que vocês acham meio que da narrativa geral da família, assim? Quando vocês terminaram, vocês conseguiram juntar tudo na cabeça de vocês e alguma coisa explodiu? Não teve nada muito mind-blowing pra mim, porque em algum nível a história básica é meio direta ao ponto. Ela conhecendo a história da família. Eu acho que é mais você entender o sentimento da personagem e tudo que ela passou pra chegar naquele ponto, e todos os personagens, na verdade. Sim. É mais você tentar entender a mensagem final pra mim. Sim. Que acho que a gente vai discutir depois qual é, de fato, eu tenho minha opinião. Acho que é melhor não comentar isso ainda. Não. Mas é basicamente isso. Não é uma história muito complexa em acontecimentos. Até Gone Home é um pouco mais difícil você
tem que criar uma cronologia própria. Essa não tem muito isso. Você tem uma árvore genealógica na sua frente. O tempo todo, isso é verdade. Eu acho justamente isso que talvez possa ser um mini ponto fraco, porque esse tipo de história ele acaba... a gente está historicamente acostumado nesse tipo de história a gente vê uma narrativa meio que central, mas sempre tem indícios ali de algumas coisas, algumas minúcias, alguns segredos, e eu acho que pode existir alguns Edith Finch, eu consigo ver algumas coisas, mas elas são muito menos do que toda a história, sabe? Parece que toda a história acaba tomando uma parte muito mais central e ocupa quase tudo da tela em relação às minúcias, enquanto, sei lá, por exemplo, Gone Home, que é o exemplo que a gente já tem podcast aqui, a minúcia, ela tem uma outra história por baixo que você vai pegar só se você prestar atenção nela mesmo, assim, e que é super interessante, super complexa e super desenvolvida. Eu acho que Edith Finch não tem algo super complexo. Tem minúcia, mas não é aquela coisa de caraca, olha esse detalhe, pode significar que tal pessoa fez tal coisa em tal momento, sabe? Não, o jogo que a exploração é muito recompensadora nesse aspecto, né? Tipo, não tem uma informação nova que você vai descobrir sobre o personagem. Mas eu não sei se é um ponto fraco. Não é um ponto forte também, mas acho que é só o que ele estava tentando fazer. Em algum nível ele é essa experiência mais direta ao ponto. Não é um ponto fraco, mas eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu queria que tivesse. Eu não tô dizendo os que se tornou um livros não jogo servem ruim. pra nada, por exemplo, né? Sim, os livros não dizem nada sobre os personagens, esse tipo de coisa, né? Que a gente esperaria de uma história do Walking Simulator. Exato. É livro demais, né? Pelo amor de Deus. Nem tem tanto livro no mundo. Ah, cara, deve ter gente com bastante livro assim. Um aspecto técnico que eu acabei pulando e caraca, não tem como deixar de elogiar isso em todas as histórias, atuação de voz. Puta que pariu, hein? Ah, sim. É realmente boa. A da personagem principal, principalmente a Edith Finch, eu honestamente me emocionei em vários momentos ali, principalmente o final, quando ela tá narrando. Ela tem aqueles gaguejos de voz de chorar, porra, mano, vai se fuder. Eu fiquei, caraca. Um outro aspecto mais técnico que a gente acaba comentando um pouco, principalmente em videogames, é a escrita, não da narrativa mesmo, mas a prosa mesmo do jogo, porque é muito variado. Cada historinha tem a sua própria narração e ela é num estilo diferente uma da outra, sabe? Sim. E é tudo bem feito, cada um encaixando perfeitamente. Eu acho bem interessante isso, sim, porque cada história de um personagem parte de como a gente falou, né, de um documento, de um item diferente, e cada um tem um contexto diferente, né? Então alguns é a própria pessoa falando sobre si mesmo, alguns é uma outra pessoa falando sobre aquela pessoa, alguns é uma pessoa falando sobre um acontecimento da vida daquela pessoa, sabe? Exato. Nem sempre é sobre o que passava Então muitas vezes você vive a história de um personagem, mas você não tem certeza do que se passa na mente dele, sabe? É interessante nesse sentido. E aí a narração, ela sabe levar isso de uma forma boa. Então mesmo quando, por exemplo, a gente não tá na mente do menino no balanço, a narração que segue te dá tudo que você precisa pra aquela história fazer sentido e se concluir na sua mente, sabe? Então, sem dúvida, realmente, a gente passou bem por cima disso, mas pensando agora, até não só mecanicamente, mas até narrativamente, cada história é bem única, sabe? E vai do extremo ao extremo, sabe? Desde a psicóloga narrando, sabe? Todo o aspecto psicológico do cara, até um daqueles livretos de virar de animação, sabe? Que é 10 segundos e acabou, né? Sim. E conta toda a história que você precisava saber daquele personagem. Exato. E, inclusive, uma característica de Edith Finch que a gente não comentou, mas eu acho que torna isso, tudo que a gente tá falando muito fluido, é justamente a característica de ele não ter legenda, né? A narração, tudo que é escrito, está escrito no jogo. Não está escrito por, sabe, legenda que a gente tá acostumado, que é as letrinhas embaixo não existentes. Todas as falas, todos os trechos escritos estão, sei lá, estão no céu, estão na parede, estão num ângulo específico, estão escritos de verdade. Tudo aparece escrito em algum lugar. Você nunca precisa olhar pra baixo pra você acompanhar uma história. Você sempre olha pra frente. A história tá sempre ali na sua frente. Todas as cartas e documentos, essas coisas, você lê direto nelas. Elas que combinam pra aquele negócio do jogo ser palpável mesmo, que eu comentei. E até a fala da protagonista, que é mais próximo de uma legenda de verdade, eles fazem esse estilo de
diferente, né? Que ela tá no mundo em si. Então as letras estão voando por volta do mundo. E sempre interagindo. Até desde o comecinho do jogo ali, ela tá escrito dentro do portão e você abre o portão, as letras quebram, sabe? Eu lembro de um momento específico que eu achei, pô, que interação diferente, que ela tá no quarto do Sam ali, que eram os gêmeos, né? E aí ela lê alguma coisa e aí todas as falas direcionam pro próximo quarto, né? Pra abertura do próximo quarto. Então, sempre interagindo com o mundo com uma forma meio diferente e imersiva também. Sim. É isso que eu tenho pra falar de Edge Finch, meio que sem spoilers. Vocês vale muito a pena comentar as histórias especificamente. Sim. Vocês querem dar uma opinião geral sobre Edge Finch? Quem escutou até aqui deveria jogar por quê? Eu acho que qualquer pessoa pode gostar das histórias de Edith Finch facilmente, assim. Ele acaba sendo... A gente citou a característica dele ser meio que pegar na sua mão, e ao mesmo tempo que isso pode ser um pouquinho decepcionante pra quem gosta dessa exploração mais profunda, né, de descobrir as minúcias e segredos, ao mesmo tempo torna ele muito mais acessível. Então, eu acho que talvez o Edith Finch seja o Walk Simulator pra quem não gosta de Walk Simulator, sabe? Ele foi feito pra ser fácil de você gostar, de você se interessar, de você estar sempre interessado em alguma coisa diferente que vai acontecer, sempre se esperar o que vai vir agora, como que vai ser essa história. E aí você pega um item e você fala, caraca, o que vai ser esse item, sabe? Eu não consigo entender. Aí entra na história e você, nossa, essa é a história. Então eu acho que vai ser uma boa experiência pra quem gosta de Walk Simulator e pra quem não gosta. Pode passar a gostar a partir de Edith Finch. Então eu acho que sim, todo mundo deveria jogar um Edith Finch só porque ele é muito bom e aí o que ele faz que é bom acessível. É engraçado, porque eu tinha a frase é um Walk Simulator pra quem não gosta de Walk Simulator na minha mente, antes de quando você perguntou. É porque eu vi pessoas falando sobre o jogo em fóruns e eu vi que realmente esse jogo fez muito sucesso em pessoas que tinham tentado outras coisas do gênero e não tinham gostado muito, sabe? Não tinham achado meio chato. Porque ele é muito mais interativo, ele é muito mais engaging nesse aspecto, você tá agindo mais no jogo, você tem várias mecânicas diferentes nas historinhas. E eu acho que isso é interessante. Eu lembro que eu comentei acho que foi com o Judeu, que ele eleva um pouco o gênero em algum aspecto, e eu continuo achando que é verdade, porque ele usa muito mais a mídia em níveis que os outros Walk Simulators não usam. O próprio ato de andar ou de você mexer o mouse é parte da narrativa especial de cada história. Eu acho que é interessante você pensar não só num Walk Simulator, mas num jogo que sabe usar o fato que ele é um videogame muito bem. Sem dúvida. Para isso, é o que o Estranho falou, é um jogo muito bom e acessível mesmo para quem não tá muito acostumado com esse tipo de jogo. É engraçado, né, que, na minha opinião geral, que finalmente normalmente usa... Não é muito comum usar o termo acessível positivamente em videogame, né? Normalmente quando o pessoal fala que um jogo é acessível, quer dizer que, fizeram ele ser acessível, sabe? É o Candy Crush. Candy Crush. Não, sei lá, tem um jogo, agora é fácil. Quiseram apelar pra grande massa, agora tá fácil. Fizeram acessível, né? E Edith Finch é um jogo que é acessível, ele é muito bom por causa disso, sabe? Você falou Estranho que você recomendaria pra qualquer um, e realmente, cara, eu consigo imaginar eu recomendando pra qualquer um, mesmo que você não tenha experiência nenhuma com videogame, sabe? Minha mãe, sabe? Eu recomendei esse jogo pra minha mãe, ela ia gostar, eu tenho certeza. Justamente porque ele é tão fácil de jogar, tão fácil de entrar nas histórias e entrar nesse mundo. E concordo com o Luke, no final das contas é uma história que só poderia ter sido contado pela mídia videogame. Essa é uma das coisas que eu mais procuro dentro de um videogame, uma história que só pode ser contada através daquela mídia, sabe? A gente falou isso de Gone Home, a gente falou isso de Beginner's Guide quando a gente fez o review, sabe? Duas histórias que só poderiam ter sido contadas nessa mídia. Eu reforço isso pra Edith Finch, definitivamente foi feito pensado na mídia. É excelente por causa disso. Sim. Vamos pra spoilers então agora? Vamos pra spoiler, quem não jogou... É isso aí, vai atrás de jogar porque vale muito a pena, mas sai daqui agora porque vai ter spoilers. Vai ter spoilers. Spoilers, vamos para spoilers então agora. Deixa eu começar esses spoilers.
falando uma coisa, que é a primeira... é um spoiler, então quero começar com isso, que é a primeira vez que a gente descobriu de fato que essa mulher tá grávida, eu queria socar a cara dela. Essa mulher tá, tipo, 22 semanas grávida, saindo por aí, escalando as coisas. Mano, vai se fuder. Né? Caralho. Porra, mulher, toma cuidado. Pô, tem um galho, na hora que ela descobre isso, ela tá num galho tão fino que eu falei, porra, mano, você tá louca, você tá doida. Caraca, velho. Mas ela dá uma dica antes, quando eu tava rejogando, eu percebi, quando ela entra, primeira passagem, quando ela fala, foi feito pra passar com essa barriga, né? É, sim. Ela dá umas pistazinhas antes da revelação, achei isso legal. Sim. É interessante também, reparei. Até antes dessa da barriguinha, ela fala, eu sou a última, ou talvez 2, alguma coisa assim, ela fala até antes. É bem interessante a revelação no final das contas. Pode ser porque ela acha que o Milton tá vivo. Nossa, não nem fudendo. Vocês querem uma história por vez? Será que a gente consegue fazer isso? Podemos abranger todas? Acho que tá. Eu só acho interessante, antes da gente falar de alguma história específica, que praticamente todas as histórias é a gente matando a pessoa, porque a gente ativamente tá fazendo aquilo que vai resultar na morte da pessoa. E a gente não para, né? Tipo, não tem como você evitar. Então você tá com o bebê, você tá literalmente afogando o bebê. Você tá com o menino no balanço, você tá literalmente se preparando pra jogar o menino do balanço, sabe? Você ativamente está matando todos os fintes. Antes de comentar então uma história por vez, não sei nem se a gente vai fazer isso ou não, queria comentar um pouquinho geralzão do jogo, porque tem esse negócio aí, pelo menos da maldição dos finch e tal. O que vocês acham que tá rolando aí? É tudo metafórico? Tá rolando de verdade? Qual o esquema pra vocês? Eu acho que é tudo metafórico. Não metafórico exatamente, é tipo uma construção da bisavó? Bisavó, eu acho. Ed. Sei. Tipo, porque acho que é isso que o jogo tem a dizer, sabe? Que ela fica glamorizando muito tudo que aconteceu e não deixando as pessoas superarem o que aconteceu. Justamente essa é a metáfora por trás de, sabe, construir cômodo em cima e não reapropriar. Sim. Não deixa o passado pra trás e só vai construindo por cima e criando esses altares todos, essas elegias até a cada morte que foi trágico, sabe? Ela conta de um jeito, sabe? Tem uma história em quadrinhos pra mostrar a menina. Todas as histórias, é até curioso isso, né? Mas todas as histórias são trágicas no final. Eu acho que talvez a única morte as duas únicas mortes que talvez não sejam trágicas, uma é a da mãe, que é uma morte por doença, é uma morte mais não traumática, né? É uma morte pesada, mas eu digo no sentido de ser traumática, chocante, surpreendente. Todas as mortes são assim, né? São mortes por acidente, alguns suicídios ali, mas o caso da avó, provavelmente, que a gente não viu morrendo, mas deve ter morrido de velhice. A mãe que morreu de doença. E a Edith, que a gente não sabe o que aconteceu. E talvez o pai, porque o pai é o único que fala, e aí ele morreu. Sabe? Tipo, e quando ele morreu, a minha mãe voltou pra casa. Ele falou, mas morreu do quê? Morreu aonde? Como? Sabe? Fica no ar. E pra mim isso aí tem tudo a ver com a temática do jogo. Pra mim que realmente é morte e como lidar com isso, né? Como as pessoas lidam com a morte, sabe? E aí mostra inúmeros tipos de morte diferentes, sabe? E meio que o jogo, tipo, é o que você falou, é tudo trágico, a gente tá fazendo essas pessoas morrerem, mas eu, pelo menos até o final, eu não senti muita tristeza com nenhuma morte, porque o jogo vende meio que alegremente um pouco, ou talvez tenha um pouco de terror aqui e ali, mas nunca é triste, assim, é pesado, sabe? Acho que meio que faz parte da narrativa trazer essa perspectiva de que a morte acontece, sabe? Mas depois de um tempo a gente pode olhar para aquilo procurando significado, sabe? Não só lamentando. Eu concordo que alguns são tristes também, de alguma forma. Eu consigo ver algumas histórias como um pouco mais sentimentais no sentido da morte, como por exemplo o pai, quando tem a foto dele caindo, vem um pianinho ali logo em seguida que você fica, poxa, né? Pai não, né? O vô, né? O pai da mãe. Eu acho que ele acaba, o grande objetivo da Edith Finch é ele mostrar toda uma gama diferente de o sentimento que a morte de uma pessoa deixa pra trás, esse é um ponto, e como as pessoas lidam com isso em alguns momentos, a gente vê isso, né? Nem todos os momentos a gente vê isso. Mas, por exemplo, o sentimento que a Bárbara, que era a atriz, deixou foi um sentimento meio de terror, assim, uma coisa meio tensa, creepy, assim, tal. O sumiço do Milton, ele deixou um clima mais de, sabe,
que aconteceu, vazio uma coisa mesmo, meio vazio, né? Um desaparecimento que não tem explicação e que só sumiu mesmo. Cada um vai ter o seu sentimento diferente, e aí como as pessoas lidam com isso que a gente vê na narrativa, que eu acho que é o conflito final, central e final, né? Que é a relação da mãe, né? Da Dawn com a Ed, e um pouquinho da Edith, porque ela era novinha, ela não pôde ver isso, e aí como ela tá lidando agora, sabe? Como ela percebe como a mãe seguiu um caminho de que, putz, a morte é foda, a gente não tem que ficar glorificando, tem que fazer altar porra nenhuma, tem que fazer lápide com escultura, sabe? Morreu, acabou. Morreu, acabou, deixar pra trás. Uma coisa mais religiosa, inclusive, talvez. Enquanto a Ed, que era a bisavó, ela era uma coisa mais... Ela super glorificava de alguma forma a morte, né? E então, o passado até mesmo, né? O passado. Então ela fazia aquele altarzinho pra todo mundo que morreu, costurava o lencinho. Pra cada um dos animais. Sim. Dos animais tinha cemitério. Então, essa forma diferente de lidar com a morte. A ideia que tivesse uma maldição, sabe? Parecia que deixava a família especial, ela queria que fosse algo especial. Tinha um clima que ela sentia como um clima meio mágico, e aí acaba sendo até refletido um pouco na história dela, né? Que ela vê a casa e aí a gente nunca sabe o que ela viu ali, se a casa acendeu a luz mesmo ou não, fica naquela loucura. A parte dela é bem mágica, enquanto a parte da mãe nem tem a parte fantasiosa da morte da mãe, né? É a parte mais real, né? A morte mais real ali. Que é quem meio que mais se afastou da maldição, possivelmente. Isso é uma boa percepção. Eu não tinha parado pra me dar conta disso, que a morte da Eddie é a mais mágica, ou uma das mais absurdas e tudo mais, enquanto a da mãe é a mais convencional. Reflete como elas lidaram com tudo isso. Ao mesmo tempo que eu gosto um pouco de ficar meio que na teoria da conspiração de ser uma maldição mesmo, sabe? Daquilo tá acontecendo e que a maldição dos Edith é que... a maldição... A maldição dos Finch. A maldição dos Finch é que tudo que eles imaginam acontece, sabe? A menina imaginou que ela era um monstro e aí surgiu um monstro mesmo. E o bebê imaginou que ele conseguia brincar ali na banheira e aí ele virou um sapo e morreu mesmo. Eu acho que o jogo dá material pra isso. Mas eu acho que no final, sendo uma metáfora literal dentro do contexto do jogo, sendo uma metáfora até dentro do jogo, faz parte da mesma mensagem, sabe? Eles se importavam demais com a maldição e ela acabou acontecendo, ou eles fingiram que a maldição existia e isso acabou sendo um problema pra eles. No final, acaba contando a mesma história. Sobre lidar com a morte, né? Sabe? A própria maldição era meio que uma forma deles racionalizarem tudo aquilo que estava acontecendo, né? Tipo, dar um significado para as mortes que às vezes só não tem mesmo, né? Mas envolvendo a maldição, eu li pelo menos uma teoria interessante que envolvia a morte da Edith Finch, né? Da protagonista ali, que ela enquanto ela estava escrevendo essa mensagem pro filho dela, ela envisionou tanto e achou tanto que ela não ia conseguir passar essa mensagem pra ele que ela morreu durante o parto. Não conseguiu mesmo. A maldição atacou ela ali. Ok, vamos comentar uma história por vez. Algumas tem bastante coisa pra comentar, outras não. Eu acho que primeiro foi uma escolha muito bizarra começar com esse conto Lovecraftiano maluco da menininha ali. A Molly. Da Molly. Eu acho que vale porque meio que é o máximo que o jogo vai chegar de estranheza, então acho que é importante já começar com isso, pra meio que você saber o que tá por vir. Ele faz a transição do que é o Edith Finch que a gente tava jogando até ali, né, que é andar e ver coisas escritas em locais, pro Edith Finch que ele vai ser nos sonhos. Então ele começa com, eu tô controlando essa menina, vou até ali, aí aparece um texto ali, vou até aqui, aparece outro texto, aí vou até a janela, pulo da janela, vira um gato, e aí vira um negócio de gato, e caralho, que porra é essa? Vira um gato? Que porra é essa? E aí vai ser isso o Edith Finch daqui pra frente, né? Você vai chegar num lugar e você vai virar uma outra coisa totalmente diferente. Então eu acho que ele acaba sendo um bom ditador de transição, sabe? É isso aqui que vai ser o jogo. Você vai achar que tá normal, mas não tá normal nem sempre. Pode ser qualquer coisa. Você pode virar um gato, aí você pode virar um tubarão que cai do barranco. Caraca, mano, essa parte é muito boa. Essa parte é muito estranha, cara. Não, aí chega uma hora que você bate na árvore, você tem que ficar batendo ali o tubarão pra cair direito. Tudo depende de como você tá rolando
rolando, como você tá rolando o tubarão, às vezes você consegue desviar da árvore. Eu não consegui nenhuma das 2 vezes que eu joguei. Mas é um bom ponto, Luke, realmente. Esse é o mais estranho que ele tem a oferecer, e aí daqui pra frente vai vir coisas esquisitas, mas nada tão absurdo assim. Deixar as expectativas claras, né? Acho que é importante. Mas essa menina é meio creepy, né? Ela termina a escrita dela dizendo que ela vai ser deliciosa, sabe? Fala, caraca, você tem 5 anos de idade? O que você tá falando, moça? Eu só acho absurdo o que aconteceu com ela, porque, caralho, deixaram ela sem comida, coitada. Ela acordou no meio da noite morrendo de fome e não quiseram abrir a porta pra ela. Esse foi, inclusive, o único conto que eu não consegui achar alguma coisa que aconteceu de verdade com ela. Eu não tenho a mínima ideia. Eu li que talvez ela... alguma coisa que não devia, né? Não. Ela se envenenou, é isso? Alguma coisa ali aquelas que ela... frutinhas que talvez fossem venenosas. Acho que tinha isso. Eu não sei nem se é frutinha. Tinha isso. Pode ser um negócio de acrílico ali, sabe? Um enfeite de acrílico. Pode ser a pasta de dente. Inteiro, Pode ser a comida do hamster, sabe? Ela comeu tudo. Essa menina tá louca. Provavelmente mandaram ela pra cama sem jantar, ela fez alguma coisa. Porque ela fala, posso sair agora, né? Então ela tava meio que de castigo. Mas não tem muitas coisas pra comentar dessa história, não. Mas é bem creepy mesmo, sabe? E aquele monstro, eu penso mesmo em Lovecraft, sabe? Meio Cthulhu ali, você nunca vê o monstro por inteiro, né? Bem fascinante. O único ponto que eu queria chamar a atenção é que por um momento eu achei que eu ia ter que comer o peixe. Eu fiquei super chateado. Eu cheguei no peixe, tava escrito alguma coisa nele, eu falei, não, ela vai comer o peixe. Aí ela olha e fala, eu pensei em comer um peixe, mas eu não vou. Obrigado, peixinho. Próxima história é qual aí? Próxima história é a do Odin, que é o tataravô, né? Que é o cara que veio do... Essa é a parte, eu acho que mais absurda da história de... A gente finge que o cara veio viajando com o barco pelo Atlântico. Vou levar a casa. Incrível. E quando ele chegou no lugar, a casa virou. A casa afundou, é verdade. Atravessou o Atlântico inteiro. Pra afundar. Morrer na praia, literalmente. Morrer na praia. Também não tem muita coisa pra comentar. Eu lembro que, pelo menos quando eu rejoguei o jogo, eu achei que foi um bom momento. Porque quando eu joguei pela primeira vez, eu ainda não tinha entendido muito bem a história. Mas quando eu rejoguei e aí vi essa parte, tá, ok, beleza. Agora eu tô sacando tudo bem melhor. Sim. Na primeira vez, quando você não tem todo o contexto, é um pouquinho complexo ainda. Uma coisa que eu acho meio triste é que nesse mesmo momento, se eu não me engano, tem o... Não chega a ser um altar, né? Mas tem o marido da Ed, que é a bisavó, que ele morreu construindo o dragão lá no lago. E tipo, você só não acompanha a história dele mesmo. É só assim, ele morreu, caiu no lago ali e morreu. E isso aí. Porque ele não era um Finch, né? É verdade, né? A gente só não vê dos Finch. Só vê dos Finch. A gente não vê quando não é Finch. Verdade. Quando é um associado da família ali. Então, o pai da Finch não é um Finch, né? O outro cara, ele acho que perdeu a mão, provavelmente, uma coisa assim. O que perdeu a mão foi o Sven, que é esse marido aí que tava fazendo o dragão e morreu. Ok, beleza. O próximo é a história do Calvin, que é o irmão gêmeo da Gangorra. Da Gangorra não, né? Do Balanço. Sim. Esse o que eu acho interessante dessa história é justamente essa questão da narrativa. No caso da Molly foi narrativa em primeira pessoa, dela escrevendo no diário. No caso do Sven é tipo, é uma sequência de fotos com uma narração genérica, mas aqui é alguém falando daquele personagem, e eu acho isso interessante porque toda a nossa visão da história é sobre o irmão gêmeo daquele cara, né? Então, aquele cara que a gente tá controlando, a gente não sabe exatamente o que tava passando. O irmão falou, ele queria voar, e aí ele falou que ia voar, e aí ele deve ter tentado, bababá, e por isso morreu. Mas será que foi isso? A gente não sabe, né? Não sabe se, sei lá, o menino era louco e se matou mesmo de propósito. Não sei, não dá pra saber. E narrativamente é tão bem narrado, sabe? Tanto a atuação de voz quanto o próprio texto. É tão pouco que ele fala sobre aquele personagem, mas você meio que saca toda a mentalidade meio criança daquele moleque, sabe? O meu irmão gêmeo, se ele falava que ele ia fazer alguma coisa, ele não fazia. Eu lembro que a primeira coisa que ele falou que ele nunca mais ia comer cogumelos até a morte deles. E ele realmente nunca comeu. Eita porra, que da hora. Eu acho o pacing disso também muito bom, que cada fala você tá indo cada vez mais rápido no balanço. Você sabe o que vai acontecer a essa altura, né? Aí você fica
criando essa atenção aumentando e tudo mais. Eu gosto como Edith Finch, de forma geral, e aqui ele mostra isso, como eles conseguiram fazer com que a velocidade da narrativa, a velocidade que apareceu os textos, acompanhasse a narrativa num ritmo bom, assim. Tipo, não tem como você acelerar o processo. Não tem como você atropelar a história desse menino. Você precisa balançar centímetro a centímetro a mais, e aí cada vez que você for pra frente vai aparecer uma nova frase, vai ser sempre nessa cadência, não dá pra você acelerar. E aí isso acontece em várias outras histórias, né? Você precisa seguir a cadência que a história oferece. Isso eu acho interessante. Sem parecer forçado, né? Não parece que, tipo... Não, em momento algum. Eu preciso estar no ritmo do balanço, queria balançar mais rápido. Não, você tá... Realmente ele tem isso, caraca, né? Será que eu vou conseguir dar a volta, né? Porque você fica naquela, será que vai mesmo até o fim? Será que ele vai conseguir girar ou não? Será que ele vai escapar antes e vai morrer? Eu não sei. Aí é bem interessante isso. Essa é uma história, tipo, não é a mais profunda tematicamente nela, mas acho que é um ótimo exemplo do jogo, sabe? Porque ele faz muito com pouco interativamente, sabe? Você só tá indo pra frente e pra trás, mas esse aumento da velocidade contínuo te dá essa imersão muito grande no que você tá fazendo ali, por mais que esteja muito pouco complexo. Realmente, cara. Então você só vai pra frente e pra trás, mas só isso cria toda a tensão que aquela história precisava. É verdade. É você que precisa ir pra frente e pra trás. Não precisa de muito mais que isso, mas... Isso é um outro... A gente tá usando essa história como gancho pra isso, né? Ela nem é, tipo, a melhor história nem nada, mas eu acho que ela acaba representando tão bem o que é Edith Finch, porque outra coisa que acontece você precisa ativamente fazer o movimento. Só que assim, eu não tentei não balançar. Vocês tentaram não balançar? Não. O jogo ele te força a fazer as coisas, sabe? É meio que te força sem querer, ele te convida muito, porque a própria Edith fala assim, o que ela se identifica com a história, porque todo mundo queria fazer isso um dia, sabe? Que ela queria fazer isso um dia. Todo mundo queria fazer isso um dia. Todo mundo queria pôr um balanço. Virar no balanço. E aí quando você vê no jogo que você meio que tem essa possibilidade, você meio que vai, sabe? Não, eu quero ver. Vamos ver se ele vai conseguir. Eu quero ver. E aí cada vez você vai chegando mais perto, você fala, caralho, será que ele vai chegar? Ai, caramba, vamos ver. Acho que vai. E aí quando gira, você, caraca, girou mesmo. E aí você não consegue nem entender muito bem o movimento, que você fica, caraca, ele tá girando, eu tô vendo a casa de ponta cabeça, tá muito louco isso, sabe? Eu acho que esse jogo é muito bom em, sei lá, agora que eu pensei nisso, mas tipo, em lidar com a psicologia do jogador mesmo, né? Porque você vai querer fazer essas coisas. Você vai querer interagir com o mundo. E aí tem toda a atmosfera, tem todo o texto te motivando e aí você continuar, que você nem pensa na vontade de você não fazer isso. Que nem na do bebê, você quer brincar com os brinquedinhos, você quer interagir com as coisas que estão lá. Sim. Próxima história da Bárbara, né? Próxima história da Bárbara, da Scream... Como que é? Scream Queen? Queen. Acho que era. Acho que esse é o conceito... Não, acho que esse é o nome do conceito de forma geral, né? Ela era a atriz. Essa é uma personagem que eu acho tão profunda, tão interessante a história dela. O quarto dela, eu acho que foi o que eu talvez tenha perdido uma das maiores quantidades de tempo, porque eu queria entender mesmo, porque era um conceito interessante, né? Tipo, dessa atriz mirim. Mirim que não é mais mirim. Que não é mais mirim e que não tem mais sucesso e que o único sucesso dela é a convenção da cidade, sabe? Da vila ali onde ela mora. E aí ela tem que se preparar pra isso. E aí ela namora um fã dela, sabe? É uma situação muito estranha. Eu achei ela complexa também. A primeira vez que eu joguei, eu lembro que esse foi o primeiro momento que eu pensei, caraca, esse jogo vai fazer qualquer coisa mesmo, sabe? Foda-se. Porque essa ideia de abrir o quadrinho e... Nossa, você jogar, quadrinho tipo, é muito boa, né? Pelo quadrinho que você tá vendo a Edith segurando, né? Nossa, eu achei isso fantástico. É muito bom. E não é só o quadrinho tá animado, sabe? Tem o cara narrando ali, sabe? Com aquela voz, com aquela atuação de voz fantástica desse cara aí. E aí, alguns quadrinhos são animados, tem desse estilo, e alguns momentos você entra, você volta. É muito bom, cara. É muito bom. Era pra ser um jogo por si próprio, talvez, assim, sabe? Um curtinho, mas é só um negócio que enfiaram ali dentro. Eu acho que você pode trocar o visual, assim, né? Pra um estilo de cartoon, de repente, e o jogo vai fazer isso. É muito... pode ser qualquer coisa. Ele tá bem nessa liberdade de fazer qualquer coisa. E eu gosto também como o cenário é a própria casa, né? Que você tava. Você andou por aqueles trechos e aí você anda de novo por aqueles trechos, só que com um layout diferente, né? Com um design diferente. Nossa, isso é muito bom. E você até descobre onde usar aquela chave, não é? Exato. Inclusive eu experimentei quando eu fui rejogar pra ver se dava pra abrir antes esse trecho, mas não dá. Ele é feito pra você abrir só agora, né, nesse momento.
que vocês acham que aconteceu com ela? É o assassino serial? Foi o namorado? Essa é uma das histórias que deixa mais em aberto, né, o que aconteceu. Sim. Essa é difícil pensar. Então. Pode ter sido o namorado dela de verdade que causou isso tudo. É um pouco daquilo que eu lamento de não ter micropistas que dê pra gente tentar concluir sozinho. Porque não tem motivo, não tem como a gente concluir sozinho. Existia o assassino serial, toda vez que passava no rádio tinha um assassino serial sendo falado, ó, cuidado, o cara do gancho. E aí o cara do gancho aparece um momento. Aí no final, não é o cara do gancho, no final é a festa. O que aconteceu em seguida? Não sei. A história meio que corta, dando a entender que foram os fãs que mataram. Talvez o namorado, mas talvez não. Nunca se sabe, né? Nunca se achou o corpo. É por isso que eu gosto bastante ainda dessa ideia que se jogou como absurda, mas dessa metáfora dos Finch conseguir manipular a realidade, sabe? Eles fazerem acontecer aquilo que eles mais gostam mesmo, e aí cada história aqui é meio que uma pata do macaco meio maluca, sabe? Ela queria tanto o sucesso, queria tanto conseguir fazer aquele grito de novo, que ela finalmente conseguiu, mas em troca todo mundo que tava ali virou um monstro de verdade, comeu ela. É uma ideia. Porque toda história tem um pouco disso, de aquilo que a pessoa mais quer acontece, mas isso é o resultado da morte dela, sabe? Sim. Então, a Bárbara tava com tanta fome que ela acabou comendo, a Bárbara não, né? A Molly tava com tanta fome que ela acabou comendo ela mesma. A Bárbara tem esse negócio, o garoto queria tanto virar o balanço que ele conseguiu e morreu por causa disso. Eu gosto de pensar que isso aconteceu de verdade. Fica o mistério. Fica o mistério aí. Em algum nível eu gosto dessa ambiguidade das histórias mais estranhas. Porque a gente, nesse caso, por exemplo, a gente tá vendo uma história em quadrinho que deixaram um cara mó sensacionalista fazer em cima dessa história. Então a gente não tem que saber direito o que aconteceu. A gente tem uma visão muito distante da realidade. Então acho que faz sentido que no final você tenha essa coisa muito ambígua. E também, de novo, talvez entra com essa questão meio que de lidar com a morte. E aí, talvez, eu não sei se eu tô forçando muita coisa aí, mas até uma questão... A pessoa teve que inventar uma história no qual o namorado não matou a menina e deixou a orelha dela na caixa, sabe? Alguma coisa aconteceu, sabe? Não pode ter sido só isso, sabe? Esse garoto que a família confiava matou a menina, sabe? Alguma outra coisa. Uhum. É isso. Próxima história? Próxima história é a do Walter, que é do tio-avô dela, que foi morar no porão. Pô, essa é a minha favorita. Sério? Pô, seríssimo. Pode falar dela, por favor, então, porque fique à vontade. Pra mim é uma história whatever. Pô, eu acho tão bonito. É um pouco bizarro, né? Tipo, essa ideia do cara morar lá no porão esse tempo todo. Mas eu acho tão bonita essa mensagem final da história que o cara continuou fazendo a mesma coisa todo dia por 30 anos. E aí só chegou uma hora que, quer saber, deixa pra lá. E ele narrando a fuga dele daquele espaço e realmente de saindo pra fora e falando, quer saber, eu vou deixar pra trás o que é pra trás, sabe? Eu pensei bastante nessa narrativa de lidar com a morte, sabe? Lidar com a tristeza, com o grief, né? Não tem uma palavra boa em português pra isso. O luto, né? Luto, essa é a palavra, exatamente. E o cara ficou 30 anos meio que remoendo aquilo, remoendo o que aconteceu com a Molly, sabe? Ele tinha medo do que aconteceu com ela. Com a Bárbara, não foi? Foi a Bárbara que deixou ele traumatizado. Exato, com a Bárbara. Ele ficou por tanto tempo remoendo aquilo, e um dia ele só saiu, viu o sol e falou, quer saber, se eu morrer, eu morri, se posso durar só mais um ano, só mais um mês, só mais uma semana, que eu só quero viver o próximo dia com o passado pra trás. E aí ele morreu. Eu acho... Não, é tão poético simbólico, isso. É interessante, sabe? interessante. Eu acho que acaba sendo interessante justamente também como esse estudo de uma outra forma de lidar com a morte, né? A gente vai ver outras ao longo da história, mas essa é uma específica que é a meio que da recusa, né? De lidar com aquele sentimento, de se isolar do mundo que te causou esse sofrimento da perda, né? Exato. Interessante. Eu acho poético, justamente, no momento que ele aceitou viver, ele morre, sabe? Sim. E tanto faz, sabe? Não foi nem um pouco triste a morte dele, sabe? Mesmo olhando em retrospecto essa tristeza de ser uma morte no final das contas, não tem problema, porque ele viveu 30 anos num porão. E comendo comida enlatada. O mó nojento, inclusive, né? Tipo, toda vez que ele virava aquela lata com óleo e tudo, mano. Vai se fuder. Nossa, é. Ali ele tava saindo
ou imundo de gordo ou raquítico, porque com essa alimentação ou usou todo o corpo pra mais ou todo o corpo pra menos. Não é possível que ele tava saudável ali. Não, ele não tava saudável, com certeza não. É isso, eu justifiquei aqui, eu acho que bem bastante. Vocês acham meio whatever no final das contas? Né? Não, é uma história ok, não é a pior. Okay. É que eu não sei, a morte dele em si tem algo tipo do jogo sendo um pouco brincando demais com o que aconteceu, sabe? Sendo muito, eu não sei, muito espertinho com, não, ele vai sair, ele vai morrer no momento exato que ele sair, tá ali. Muito sarcástico. Um pouco, Entendi. É uma morte meio cínica mesmo, um pouquinho. Eu achei poético. Inclusive o fato de depois que quando a Edith sai, tem, sei lá, um trenzinho com o nome do cara do lado, sabe? Que filha da putagem. Sabe? Eu achei um pouco demais. É até um pouco de mau gosto. É meio querer colocar no quarto da Bárbara uma orelha, sabe? É meio que de mau gosto. Mas eu acho que muitas das histórias tem um pouco disso, tem umas lembranças meio, porra, não precisava disso, né? Não precisava ter feito uma história em quadrinho pulp da morte da filha, ou sei lá. Mano, essa velha é muito filha da puta. Ela pôs no berço do bebê, ela pôs um shampoo ali pra lembrar que o bebê morreu afogado. É verdade. Caralho, é muito creepy, né? Essa velha era muito doida. Próximo é de quem? Próximo é o Sam, que é o irmão gêmeo do Calvin, que é o pai da Dawn, né? É o avô da Edith, que é o cara das fotos. Esse eu acho interessante porque existe uma microconstrução também do que ele era antes, assim, né? Porque ele dá tudo a entender que ele era um cara ali super militar, de carreira, e já aposentado. Eu acho que ele é o que mais se descobre mais dele, meio que observando o ambiente dele, né? Sim, com todos aqueles negócios, pelo jeito ele foi pra guerra mesmo. E a própria Edith fala uma hora que parece que todo mundo queria fugir da morte e ele queria ir contra a ela. Isso tem a ver justamente, né, com ele ter ido pra guerra, sabe? Sim, e gostar de caçar. Ele parecia ter uma relação mais tranquila com a morte ali, de alguma forma. E aí a gente tem essa história que eu acho uma das narrativas mais interessantes também. Tipo... da história seguir com as fotos. E eu meio que em alguns momentos errei a foto que eu tinha que tirar pra seguir. E aí eles têm umas vozes que vai meio, tira essa foto aí pra gente passar pra próxima parte, sabe? Só que é bem escrito ali, né? Tu participando, sabe? Tá a Edith na chuva, ele vai pai, tira a foto, tô na chuva aqui, tô me molhando. Sabe? Eu gosto mecanicamente dessa. É uma forma de interagir com o mundo interessante de novo. E é totalmente simples, né? Você mira com o mouse e aperta o botão. Você não precisa nem fazer muita coisa. Mas é legal que cada representa um pouco do que você estava fazendo naquele momento, né? Pega um elemento pra contar a história por aquele frame. Ele acaba parecendo uma ideia que poderia ser um jogo sozinho, mas seria um jogo muito curto, não valeria a pena fazer, então vamos fazer dentro de Edith Finch, sabe? Quase todos é isso, basicamente. E ela também é uma morte um pouco meio engraçada, sabe? Mas essa eu acho que funciona melhor pra mim, porque acho que ela tem um tom um pouco diferente. Ela tem um tom trágico mesmo, né? Ela tem um tom triste. Principalmente no final, você vê tipo, como ele morreu, é meio estranho, sabe? Você vê o bicho aparecendo de repente a outra foto, mas você tem um contexto mais aprofundado pra isso. Você tem toda aquela relação dela com o pai e tudo mais. Quebra um pouquinho a seriedade e ter a foto do momento da morte dele, sabe? Sim. Caindo ali. Mas eu concordo, porque principalmente toda... No final essa história é mais uma história da Dawn, né? Da mãe da Edith, do que do próprio Sam, né? Como a gente tá meio que acompanhando quase ela mesmo, ver ela triste ali por ela ter matado o servo ali, sei lá o que é. Dá um tom bem pesado pra aquele momento. E o pai tá ali sorrindo, sabe? Segurando o negócio pelos chifres. Dá um tom bem pesado pro negócio. Não, e diz muito o fato dela nunca ter contado essa história pra Edith, né? Tanto que a própria Edith, ela diz que essa era a história que ela queria ouvir, sabe? Uma das histórias que ela queria ouvir da mãe e a mãe nunca contou, sabe? É interessante pensar nisso. Esse negócio dela realmente querer deixar tudo pra trás, até uma história dessas que era pra se contar, né? Sim. Próximo é o Gregory, se eu não me engano, né? Que é o bebê. Exatamente. A história do bebê. É uma história triste.
Ela é uma história que ela... Eu acho que é a história mais triste que é transformada na alegoria mais bonita de todas, sabe? Eu não sei, eu não digo nem que essa é triste, eu acho ela angustiante mesmo. Um pouco, nossa, um pouco. Dá um nervoso, porque nessa altura do jogo você já sabe o que vai acontecer, né? Então quando você começa, você já vê, puta merda. Quando você vê que é uma criança, que é um bebê, você fala, puta, um bebê não. Você vê a mãe deixando ele no banho sozinho. Ai, caralho. É foda. Não, e a ideia de uma mãe deixar o bebê afogado porque ela esqueceu ele ali, e ela tinha fechado tudo, sabe? Supostamente, né? É muito triste mesmo. Depois tem a mãe e o pai conversando, sabe, sobre Sim. que não culpa ela, ou coisa do tipo. Essa é a parte triste mesmo, né? Porque toda a narração é a narração de um pai lidando com a morte do filho, meio que tentando consolar a mãe, e isso é uma carta escrita no papel de separação dele, sabe? Do papel de divórcio. Aí você fica pensando, essa é uma das poucas histórias que você pode pegar um detalhe que talvez seja o fato de que ela não soube lidar com a morte, ele provavelmente foi o mais novo, né, que morreu, foi o primeiro que morreu, e que aí ela não soube lidar com isso, e preferiu se afastar e tal, não sei. Fica nas entrelinhas isso, e fica interessante estar nas entrelinhas. E a história em si é o que o Joteu falou, tipo, eles fazem algo tão bonito disso, né? Um bebezinho brincando com tudo aquilo. E aquela sinfonia ali tocando, sabe? Você fica pensando realmente, como é que eu vou chegar ali agora, sabe? Eu acho que é até interessante como justaposição. E tem todo aquele negócio, né? Que é meio que uma visão deles, pelo menos eu quero que ele tenha morrido feliz, sabe? Morrido se divertindo. Pra mim, de novo, desculpa forçar tanto entre essa questão aí do luto, né? De lidar com a morte. E tem aí, né? O pai desse bebê aí tendo que não só lidar com a morte do próprio filho, mas com o relacionamento da mulher. Já não tava bom e não melhorou por causa disso, né? Sim, pois é. E ele teve que racionalizar de alguma forma o acontecimento, sabe? Ele criou toda essa história de que, quem sabe ele tava sorrindo sozinho, ele via coisas que a gente não via, né? É legal pensar em cada história dessa forma, né? Com quem tá contando, que é meio que como as pessoas preferem ver. É tipo a do balanço, né? O irmão tá querendo dar uma versão positiva do que aconteceu, né? Inclusive é a mesma pessoa, né? Que tá falando essas duas histórias. É o Sam que narra a morte do irmão e a morte do filho. É verdade. O que diz muito sobre o Sam também, né? Acaba sendo bem um personagem profundo justamente por causa disso, né? O cara precisou lidar com a... Na verdade, quase todo mundo ali na família lidou com morte de irmãos e a maioria também morte de filhos. E a gente vê um pouco de como ele lidou com a morte de irmão e como ele lidou com a morte de um filho. É engraçado, porque ele é vendido como esse cascadura, né? Esse cara super serão do exército e tal, mas toda vez que ele escreve uma carta pra algum parente aí, né? Tanto o irmão gêmeo quanto o filho, é toda cheia de emoção e poesia, né? Acaba sendo um personagem interessante. Não sei se é porque o jogo precisa disso ou se conta alguma coisa sobre o personagem. Se o jogo precisa ou não, é independente, conta alguma coisa sobre o personagem. Tá certo. Próxima história é do Gus, né? Cara da pipa. Essa eu acho que é a história mais chatinha. Eu concordo. Porque ela meio que repete tematicamente do Menino no Balanço, sabe? A do Calvin. Eu meio que me sentia fazendo a mesma coisa com mais ou menos a mesma mensagem também. Eu concordo. Não tenho muita coisa pra falar além disso. O interessante foi que dessa vez está sendo contada pela mãe da Edith. A gente vê pela visão dela. Verdade. É um poemazinho. É um poema. A única coisa que tem de diferente é que é a versão poema. Entra nessa questão de narrativas diferentes. Outra coisa, eu também acho que não é mais relevante nem nada, é que eu achei um pouco divertidinho nesse aspecto você brincar com as palavras, sabe? Eu fiquei um pouco empolgado com aquilo, eu fiquei distraído. Achei que combinou. Eu fiquei super Katamari, tentando pegar tudo que dava pra pegar ali. Tinha uma cadeira que ficou pra trás, não vai ficar pra trás não, vai de mim junto. Tipo, era intrinsecamente divertido, eu acho que deixava um pouco no mindset. Do garoto ali com a pipa no final das contas, né? Queria que fosse divertido soltar pipa desse jeito, pena que não é. Nossa, não fez isso daí. Próximo é o Milton, mais um favoritinho aqui meu. Esse é uma história interessante porque ela tem um tie-in, né? Ela é uma história multimídia. Multimídia não, é um easter egg do outro jogo deles. Como vocês lidaram? Imagino que vocês tiveram que procurar depois sobre alguma coisa do tipo, não?
já que vocês não jogaram. Eu pesquisei um pouco, né? Vamos explicando pro ouvinte, Sim. que talvez também não saiba, eu fui pesquisar e soube só por cima, é que o jogo anterior deles, como que chama o jogo, Luke? É The Infinite Swan. Ele, em teoria, é sobre o Milton, né? Esse jogo. Eu não vou explicar direitinho, porque vai que alguém tem um PlayStation 3 ou PlayStation 4 e pode jogar um dia, eu recomendo muito outro jogo deles. Eu não quero explicar como conecta exatamente. Ah, tá, mas tem uma conexão, basicamente isso. Sim, é. Sim. E tem uma conexão até estética mesmo, esse livrezinho que você vai passando as páginas, tem todo o visual do jogo e tudo mais. Aliás, a melhor parte da história pra mim é que o livrozinho tem cada página, né? Você vai pirando cada página. Sim. Isso aí eu achei incrível. Você pode parar de rodar em algum momento, se você quiser. Inclusive, teve alguma hora que lá no meio eu soltei sem querer e aí eu tive que voltar a rodar desde o começo. Eu adorei que, quando começou o livreto, eu falei, eles vão forçar, porque vão fazer durar 5 minutos esse livreto desse tamanhozinho. Mas não, 20 segundos ali, acabou a história, e é isso aí, é isso que eu sei do Milton, sabe? E o livro é modelado, é muito bom que o livro seja realmente modelado, não seja algo automático. Isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis. Não deve ser fácil fazer isso. Não. Eu não sei qual é o esquema deles não, mas foi bem feitinho mesmo. Foi bem feito. E obviamente... Acho que você vai falar a mesma coisa que eu, pode falar. Que eu imagino que todo mundo tentou abrir a pintura. Sim. Sim. Eu perdi tempo demais ali olhando e falei assim, não, tem que ter alguma coisa aqui, não é possível. Que eu tava no espírito outros Walking Simulators, eu falei, não, tem alguma mensagem aqui de alguma forma, tem algum segredo. Mas não tinha. Mano, ou tinha e eu não achei. Mas tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver. Porque se uma pessoa só some, sabe? O cara só some. Sim. O que você vai fazer, sabe? Você tenta abrir a porta ali, né? Mas não tem lá mesmo, sabe? Esse negócio de uma pessoa só sumir, pra mim é um dos tipos de morte mais tristes que existe, sabe? Porque não tem conclusão, sabe? Se uma pessoa morre de vez, você pelo menos consegue de alguma forma enterrar aquilo. Agora, o caso do Milton, os caras ficaram ali até o fim dos tempos com aqueles papéis de procurado, né? É o que dizem bastante sobre mães de crianças desaparecidas, né? Que elas preferem até que tenha notícia de que encontrou o cadáver, né? Sim, ou que tá morto, do que ficar esperando, porque a angústia de esperar é enorme, né? Você vê que a mãe, todos os cartazes espalhados, infinitos cartazes espalhados pela casa, dizem o quanto ela ainda estava presa naquilo, mas a avó, ela meio que aceitou, né? Então depende do tipo da pessoa como ela vai lidar com aquilo. Mas realmente é uma forma muito cruel de, entre aspas, morrer, né? Se ela desaparecer. E é aquilo que a gente tá comentando de como lidar com a morte, como as pessoas criam essa narrativa em cima delas, né? O cara era um artista e gostava de pintar e tudo mais, e criou uma versão do desaparecimento dele que soa bonita. Que ele foi pro mundo dos desenhos dele, né? E aí fica a dúvida se ele planejou sumir ou se ele previu sumir, né? A gente nunca vai saber. É verdade. Segundo o panfletinho dele, ele planejou, né? Porque ele chega uma hora no panfleto que ele desenha o panfleto que a gente tá virando, né? Sim. Beleza, já saquei o que eu vou fazer, então vou desenhar o panfleto do que eu vou fazer agora. Sim, mas nunca se sabe, ele pode ter previsto, nunca se sabe. Ou ele desejou desaparecer e o poder dele fez ele desaparecer. Tcharam. Chegamos aqui então no momento mais elogiado de todos de Edith Finch, né? Que é a história do Lewis. Sim. E que fantástico, né? A gente começou falando que não falaram muito desse jogo, e essa é meio que a exceção, né? Eu vi muito falarem dessa parte, dessa sequência específica, a um nível que eu acho que eu nem tenho tanto a comentar assim dela, porque eu sinto que eu vou estar muito repetindo as pessoas, mas vamos lá, né? Basicamente é meio que... Eu vi muita gente falando, por exemplo, que é um auto-comentário do jogo. Não é isso. Não é isso. Não é que você tá jogando um jogo aí, seu idiota aí, olha o que você tá fazendo. Não é isso, né? É muito mais poético que isso. Não é uma mensagem cínica, né? Realmente realmente ele tá fazendo o que ele tá falando que tá fazendo ali, né? Quero contar que essa pessoa estava viajando no mundo de fantasia e você viaja no mundo de fantasia junto com essa pessoa, sabe? E toda a conexão entre os seus movimentos, sabe? Você fazer aquele movimento monótono no trabalho, quando você deixa sua fantasia ir tomando cada vez mais conta, porque você não aguenta mais o que você tá fazendo, mas você tem que continuar repetindo. E aí no meio da sua história aparece um outro peixe lá, porque você tem que voltar pro que você tava fazendo, que é importante.
É o momento que o jogo mais acerta nesse negócio de conexão entre seus gestos e o que eles representam narrativamente. Exato. Porque uma hora você... foi tão elogiado. Porque é exatamente isso. Uma hora você só esquece que você tá cortando a cabeça dos peixes, mas você continua fazendo isso, sabe? É exatamente o que o cara tá passando ali. Ele só tá cortando os peixes e tá na fantasia dele, que é bem mais interessante. Eu acho que todo o sofrimento dele, né? Tudo que ele, como ele era tudo insuportável pra ele, a depressão dele e tudo mais. A carta da psicóloga. É interessante como toda a construção é que aparentemente ele abusou de drogas e isso fudeu a cabeça dele de alguma forma. E aí esse mundo de fantasia era a fuga dele e tudo mais. E é interessante como o próprio jogo ajuda a reforçar que foi um período longo da vida dele, porque essa talvez seja a história que é mais longa, né? De tudo, né? Porque você vai e aí constrói a cidade. Na verdade, você anda por um labirinto 2D, aí começa a ganhar cor, aí vira 3D, aí você anda numa cidade, aí você anda de navio, aí você anda de fato quase um first person ali. É mais elaborada também visualmente, né? Você vira quase um jogo 3D mesmo, você tá controlando o personagem em terceira pessoa, ficando cada vez mais detalhado. Sim. Acaba virando uma mini epopeia ali. E é interessante porque justamente ele é uma narrativa mais longa, então ele te mantém naquela tarefa monótona ao mesmo tempo que você tá viajando cada vez mais, entrando cada vez mais nesse mundo, até quando você entra de fato, né? E aí eu acho forte aquela transição que transita pro mundo real, e aí primeiro você sai e aí você chega e encontra ele, você se encontra só fazendo movimento no ar, sabe? Sem peixe nem nada. Mais, sem peixe nem nada. Não só isso, como a transição é tão forte de você estar naquele mundo cheio de cores, mega vibrantes e tudo música e tal, aí corta e tipo, é nojento, sabe? O lugar que ele tá é tudo preto e os cabeças dos peixes e tudo mecânico e tal, e você vê você mesmo ali, você é tipo um cara meio deplorável ali mesmo. E toda a conexão, né, do que no final, do que ele tá fazendo no mundo de fantasia, aquela coroação dele, que o que tá acontecendo na vida real, né? Sim. Então, e eu gosto da microsutileza de deixar na sua mão a sexualidade dele. Eu gostei disso também. É uma microsutileza que, como na vida real, não influencia em nada na jogabilidade daquela personagem, né? Exato. Não, e é só o tipo de coisa que não faz sentido não fazer, né? Você pensa, tipo, não faz sentido a gente assumir nada nesse aspecto, não vai fazer diferença, então por que a gente teria que escolher? E é sutil porque você tem outras escolhas e elas mudam um pouquinho a história, mas não muda quase nada, sabe? Que é a mesma coisa que acontece nesse sentido, né? Muda um pouquinho, mas não muda nada. Então você escolhe a guitarra ou a harpa, aí faz o som de uma guitarra, faz o som de uma harpa. Você escolhe o serpente arco-íris ou serpente, É bem simples, bem sutil e bem interessante. E aí é aquela coisa, você acha que o Lewis se matou ou ele só pirou? Alucinou demais, Ele se matou, mas se ele se matou, quão consciente ele estava de fazer isso, eu não sei. Difícil dizer, eu acho que é muito difícil dizer. Fica uma hora a psicóloga, uma hora a psiquiatra dele fala ali, né, que ele percebeu que o eu de verdade dele não era o eu da fábrica, era o eu da fantasia dele, né, então eu acho que tem pelo menos narrativo bastante pra falar que ele, sei lá, muita gente vai dizer que ninguém que comete suicídio tem consciência bastante pra fazer isso. Eu ia comentar isso, né? Problemas psicológicos, independente do quão abstratos eles estejam sendo, né, acho que vão mudar a mentalidade da pessoa e tudo mais. Exato. Mas sim, eu acho que essa parte foi uma das mais comentadas e tal, isoladamente, justamente porque acho que ela é a mais identificável fora do contexto do jogo. Você consegue pegar ela tematicamente e se conectar com ela mesmo fora da temática maior. Todo mundo, sabe, tem esse momento de algo monótono e que você quer sair daquilo ali que você não aguenta mais ou qualquer coisa, tipo, todo mundo teve um trabalho chato pra fazer alguma vez na vida. Exato. Às vezes não é fantasia, mas ela está escutando um podcast, ou sei lá, música, alguma coisa, aí você só vê. Qualquer coisa pra te esquecer daquilo ali. E algum momento você tem que lembrar que você tá fazendo alguma coisa. Exato. Maravilha, cara. Maravilha. Estamos chegando aqui no finalzinho, tem meio que 2, 3 motos agora só, né? Primeiro... Pro jogo é tudo uma grande narrativa, né? Essas 3 motos finais aqui. Bom, tem essa narrativa final então, né? Que a gente chega no quarto dela finalmente e ela começa a escrever o livro que a gente tá lendo, né? Basicamente, o diário dela. E aí ela contou a história dela saindo do dia que ela saiu da casa, né?
Eu gosto que tem todo esse negócio que esse arco dela de ficar com raiva da mãe, ou tipo, no final ela entende por que ela não queria que ela não lidasse com isso, não lidasse com essa paixão da bisavó por todas essas mortes. Ela queria saber, mas ela entende por quê no final. Elabora mais aí, eu não entendi direito. Tipo, ela voltou pra casa porque ela queria saber as histórias, né? Tudo que a mãe escondeu. Mas no final ela meio que entende a motivação da mãe em ter escondido tudo. Tá. Ela vê tudo que aconteceu e sabe meio que o mal que acabou causando pra todo mundo. O quão a mãe ela precisava fazer isso, né? Sim. A mãe meio que culpou o quanto a morte cercava a vida dela, e isso acabou fazendo meio que ela perder 2 filhos, perder 2 irmãos, etc. A gente entende um pouco como foi o caso. Você constantemente é lembrado disso, né? Tem aquela briga com a avó. Sim. Bom, isso aí acaba sendo um pouco daquele conflito que a gente falou no começo, né? De como a Dawn e a Ed interagiam com a morte, né? Como elas lidavam com a morte. Acaba tudo culminando nesse último momento aqui. Sim. E é justamente, né, interessante como essa narrativa que a gente tá falando, essa coisa de morreu, acabou, morreu é meio mágico, e aí a história da Ed é super mágica, e aí a mãe não deixa acabar a história mágica, sabe? Tipo, não, foda-se, acaba, não tem história mágica nenhuma, sabe? Segue a vida. E aí a mãe, logo em seguida, tem essa morte tão crua, né? Tão direta, né? Eu gosto muito como amarra bem tematicamente a gente não saber qual a história final da Ed, da bisavó. Sim. Porque tanto no aspecto de uma representação da morte de verdade, sabe? Vem do nada e às vezes você queria escutar alguma coisa que a pessoa tinha a falar. E o jogo inteiro meio que te dá a oportunidade de fazer isso, sabe? Esse aqui que essa pessoa tinha pra falar. Ou pelo menos a Ed dando uma voz pra essas pessoas, né? Mas no momento que a Ed some da vida da menina, né? Não tem mais, né? Ela finalmente teve que encarar talvez o aspecto mais cru da morte, que é o silêncio, né? Não tem mais nada ali pra ser dito. Acho isso muito, muito bom. Além de, que nem você falou, estranho conectar justamente com a narrativa da mãe junto com a avó ali, né? A avó tinha todo um negócio pra falar, mamãe, não, é isso que acontece. É até meio triste, né? Porque justamente a gente conhece todas essas histórias fantasiosas, todos esses altares e toda essa dedicação que a bisavó lá, a Ed, fez pra preservar as memórias, e aí o quanto a mãe jogou fora a memória da avó e ela preservou a memória de todo mundo e a memória dela não foi a dela. A memória dela não foi preservada, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, não sei, tanto faz. Cada um vai ver de uma forma a vida da pessoa. Pra mim faz parte se existe algum arco pra essa personagem da Ed, tem a ver com ela finalmente ter que lidar com a morte sem essa barreira protetiva tanto da mãe quanto da avó, né? Eu acho que no final ela, escrevendo o diário, dá a opção pro filho dela fazer o que ele quiser, sabe? Porque não tá nem glamorizando demais, mas também não tá escondendo, tá só contando como foi, como que ela soube das histórias, não tá criando altares nem nada, ela tá escrevendo pro filho pra ele tomar a decisão. E no final a gente tem, na verdade, né, uma cena rapidinho do filho ali colocando as flores no túmulo dela, né? Sim. Que é talvez se fala bastante sobre enterro, sabe? Durante a história, mas a gente nunca vê, sabe? E o filho colocando ali as flores no túmulo é a atitude, a atração mais comum que a gente tem na nossa sociedade pra lidar com a morte, sabe? Tipo, enterrando a pessoa e colocando alguma coisa em memória dela ali. E aí o filho vai lá e faz isso, né? A coisa mais comum a se fazer no final das contas. E eu gosto como a gente estava num Edith Finch o jogo inteiro, sabe? Sim. A gente estava na memória de uma personagem que estava entrando na memória dos outros personagens, mas no final tudo era o jogo. E aí você só lembra no final que você estava viajando com o livro e com a flor. Eu honestamente... Eu tinha esquecido também. Eu também. Todo mundo esquece. Porque dura tanto, né? Você passa por tanta coisa. Eu tinha, honestamente, ficado bastante com os olhos pesados nessa narrativa final da Edith. Ela falando ali sobre a vida, né? Sobre como muitas coisas às vezes parece que não tem sentido no mundo, sabe? Mas que às vezes a única coisa a se fazer é meio que apreciar a loucura de tudo, sabe? É meio que apreciar a falta de significado para as coisas. Eu achei isso bem emocionante. No final é aquela coisa básica, né? De que a gente tem que saber lidar com a morte
e viver o melhor que dá enquanto isso, sabe? Vai acontecer. É simples, mas, tipo, não tem como fugir muito disso, né? Não tem como fazer algo muito diferente dessa mensagem, eu acho. Não, e que um excelente ponto é esse, Luke. E no final das contas é isso, sabe? O jogo apresentou inúmeras formas de luto, sabe? Inúmeras formas de meio que observar a morte de uma forma diferente. E a mensagem final é que cada um aí faz do seu jeito aí, né? Como for melhor pra você, né? No final, ela entrega pro filho dela meio que... Acho que dá pra ter representando um pouco a gente tomar a decisão do que ele vai tirar disso tudo que ele aprendeu. Ele é o que sobrou da Edith Finch, afinal. Exatamente. Exato. É um bom título, né? Inclusive. Puta título bom. E é até mais triste porque é o que sobrou dos Finch, de forma geral, né? Não só da Edith Finch, né? O que eles deixaram pra trás, né? Tudo que eles deixaram acaba entrando muito nessa questão de memória. Você ainda vive, por assim dizer, enquanto as pessoas ainda se lembrarem de você, e talvez seja esse todo o trabalho que a avó, bisavó no caso, né? A Edith tinha de fazer essa preservação da memória. E ela meio que garantiu, a existência do jogo é a prova disso, né? Que ela garantiu que as memórias daquelas pessoas existiam ainda. Elas podiam ser revisitadas de alguma forma, né? Mesmo que seja através da narrativa do jogo. E aí, no final, basicamente foi a Edith resgatando essa ideia. Ela queria preservar a preservação da memória daquelas pessoas pra talvez, entendendo de onde você vem, você entende quem você é de alguma forma ou não. Acho interessante, acho que é uma boa missão de vida. É uma boa missão de vida se a pessoa se dedica a isso, ela quer garantir as memórias, porque as memórias vão ser preservadas enquanto alguém estiver interessado em preservar essas memórias. E ela vai ser só relevante pra quem achar que aquilo é relevante. Então as histórias da casa estiveram sempre lá paradas, esperando pra serem vistas, e ninguém podia ver porque a Dawn não deixou. Ela lacrou todas as portas e você não podia revisitar a existência daquelas personagens. E aí a Edith pôde reviver esses personagens, né? E uma coisa que tem tudo a ver com essa missão de guardar as memórias das pessoas é uma das minhas coisas favoritas do jogo. Os créditos. Os créditos. Adoro os créditos. É um bom crédito. Eu não queria esquecer de falar dos créditos desse jogo, porque humanizou tanto a equipe desse time. Eu acho que nem filmes lá, nem... a equipe desse estúdio, desculpa. O estúdio, sabe? Pô, todo mundo ali. E tem tudo a ver, sabe, com preservar a memória, sabe? Todo mundo ali pôs uma foto deles crianças, né? Assim que eu era, sabe? Assim que não tem nem a ver com o momento que eles fizeram o jogo, sabe? Sim. É bem interessante. Acaba sendo um jogo sobre memórias, né? No final. Né? Sim. A gente falou que era sobre morte, mas talvez seja menos sobre morte, seja mais sobre memória, né? Seja mais sobre o que fica. What remains. É interessante isso. Eu talvez fosse aqui demais a minha narrativa sobre morte e luto, mas apesar de pegar na mão, é difícil, extremamente interpretativo. Pelo menos nesse aspecto sobre o que é o jogo afinal, sabe? É interpretativo no que você tira dele, né? Sim. Do porquê essas histórias estão sendo contadas juntas, né? Eu li bastante sobre ser sobre família, foi uma coisa que a gente acabou não comentando tanto, talvez. Sobre, tipo, como você lida com a sua família e tudo mais. Tem a ver com memórias, é claro, também. Sim. Tem até um pouco sobre família. Acaba sendo menos, né? Acaba tirando a relação principal ali, né? Que é da árvore das 3 personagens que aparecem no final, né? Da última memória. Acaba sendo... mas eu consigo ver alguém jogando Edith Finch e... Pô, não, esse jogo é sobre família, sabe? Pensa, por exemplo... Alguém pensando na relação deles com a própria família, né? Acho muito, muito fácil você ver alguma coisa da sua vida, da sua árvore genealógica nisso. E tentar, sei lá, talvez mudar a forma que você interage com seus irmãos ou parentes. Pensa, sei lá, histórias malucas que você sabe de um tio aí seu, que você nunca sabe aquela pessoa, mas sabe que tem essa história maluca só. Até pensar, tipo, aquela pessoa distante que morreu e agora você sabe que ela pensa, poxa, ela teve uma grande história na vida dela, ou que eu não sei direito sobre. Exatamente. Aquilo de colocar um pouco de perspectiva que essas pessoas, pensando no aspecto de família, mas menos de relação familiares e mais de genealogia mesmo, essa questão de você colocar uma história por trás das fotos que você tá acostumado a ver, sabe? Se você for procurar uma árvore genealógica sua e chegar, sei lá, num bisavô que você não conheceu pessoalmente, tataravô.
Você pode ter até uma foto deles. Você não faz a menor ideia do que essas pessoas pensaram, como elas viveram, o que elas fizeram, quais eram os desejos, quais eram os anseios, quais eram os medos, o que eles deixaram pra trás além das fotos. Acaba sendo um pouco disso, né? De você pôr uma história por trás de uma pessoa que você não conhece a história. Sim. E brincando com o título de novo, né? Você é o que vai sobrar da sua família no final. Você tem que lidar com isso. Chegou até você. Beleza. Terminando aqui então esse podcast. A gente meio que já deu palavras finais ali na metade. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Acho que eu não tenho nada, não. Também, vocês querem recomendar uns jogos pra quem gostou de Edge Finch? Meio que eu já comentei durante o podcast, né? Mas, tipo, Infinite Swan é muito bom. Qualquer pessoa que tenha um console da Sony deve jogar. E Beginner's Guide é estranhamente similar em algum aspecto, porque também é uma coletânea de joguinhos, então acho que a pessoa pode achar interessante. Faz sentido. Eu até recomendaria em tom um pouquinho parecido Firewatch. Acho que eu não cheguei a jogar Firewatch, então eu consigo imaginar que talvez seja mesmo. Ele fica meio que bambeando entre quase uma humor negro e um drama, uma coisa assim. E toda essa atmosfera que talvez tenha alguma coisa estranha acontecendo, talvez não tenha e tudo mais. Acho interessante. Gone Home, a gente mencionou. Gone Home que a gente mencionou também. Acho que cabe muito bem aqui. Acho que é isso, né? É meio que gostou do Walk Simulator, talvez seja a porta para outros. Veja se você quer ou não. Mas talvez não. Talvez não. Não dá pra saber ainda.